né? Nós vamos fazer um comentário do livro Na Luz do Evangelho, psicografia do Sebastião Anselmo, pelo Espírito Ketsui. Nós vamos falar sobre o capítulo 10, o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus 5,43. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto de seu rancor. Pois bem, o obsessor. Manassés era um jovem pai de família que laborava diariamente de sol a sol para o sustento dos seus. Homem sensível e honesto, não media esforços para corresponder à amizade e simpatia que lhes dedicavam vizinhos e amigos. Possuía um pedaço de terra onde consumia as horas e as forças no arado do solo para a colheita dos recursos enobrecedores do trabalho. Abigail, sua esposa, era dedicada às tarefas domésticas e à educação dos rebentos. Que misericórdia divina lhe outorgara para a felicidade do ninho doméstico. Viviam aparentemente sem maiores dificuldades, quando de repente Manassés tombou vitimado por doença desconhecida. Passou a viver indiferente a tudo e a todos. Não mais transmitia aos filhos e à esposa o imenso carinho que sempre lhes devotava. Não se preocupava nem mesmo com sua alimentação ou higiene pessoal. Começou a definhar. Seus olhos não mais brilhavam de alegria e esperança. E permanecia sempre fixos, fitados em um ponto qualquer. O desespero tomou conta daquele lar. Abigail, a esposa, consumiu os últimos recursos na busca de tratamento que não passavam de experiências infrutíferas por parte dos médicos da época. Chegou à miséria total. Os filhos mal vestidos e mal alimentados passaram a ser vítimas de constantes enfermidades. A esposa, dantes alegre e festiva, vestiu-se de tristeza e dor. Manassés, que um dia fora ardoroso marido e mantenedor das alegrias domésticas, não passava agora de um morto em vida. Então, veja bem, você está com uma família, é uma pessoa dedicada, um pai valoroso, carinhoso. De repente, tudo se desmorona para a família. É aí que eu costumo comentar muito. A pessoa não tem entendimento ainda para isso aí. Pô, mas o que nós ouvimos muito isso aí. Ah, do nada aconteceu. Do nada? Esse negócio de do nada é cruel. Porque o nada não existe.
se aconteceu ou se está acontecendo isso, tem um motivo. E esse motivo que aconteceu com Manassés, nós vamos encontrar um pouco mais aqui na frente. Manassés, que um dia fora ardoroso marido, mantenedor das alegrias domésticas, não passava agora de um morto em vida. Era este o quadro triste que a cidade de Sidom assistia. Pasma, quando ouviu-se dizer que um certo Jesus de Nazaré vinha em caminho curando a enfermidade de todos os matizes e libertando pobres obstinados de suas vítimas cruéis. Oh, Jesus, né? Maravilha, né? Abigail, pobre sofredora, reuniu as últimas esperanças e conduziu o marido à praça da central da cidade, onde, juntamente com dezenas de outros enfermos, aguardava a passagem de Jesus. Quando o mestre chegou, pregando o reino de amor e levantando os enfermos, formou-se grande multidão à sua volta. E Abigail, sem forças para disputar um espaço entre tantos necessitados e curiosos, ficou a certa distância com o marido e os filhos. Mas Jesus, que certamente identificou a terrível dor daquela pequena família, abriu espaço entre a multidão e dirigiu-se a Manassés. Então, não é essa a única história que nós vemos de Jesus acontecer esse tipo de fato. Quem lê os evangelhos aí sabe que tem outras também que aconteceram desse mesmo jeito. A pessoa pensa que ela está ali oprimida porque o doente não pode se locomover, tem muita gente. Oh, Jesus não vai ver a gente. Não vai. Jesus não deixou passar nada sem que ele visse, sem que ele percebesse, né? Mas Jesus, que certamente identificou a terrível dor daquela pequena família, abriu espaço entre a multidão e dirigiu-se a Manassés. Aí agora nós vamos saber por que Manassés ficou daquele jeito. Manassés reage à vida contínua. Aí disse Jesus, Manassés reage, a vida continua. O moço, tocado pela imensa força restauradora de energias que continha a palavra do mestre, tentou reagir, mas o espírito que o mantinha cativo num esforço que supremo impediu-lhe o despertar. Veja bem, mesmo na presença de Jesus, esse obsessor ainda estava atuando, né? Jesus, identificando o cruel obsessor, disse-lhe com voz moderada, porém enérgica: Ezequiel, basta. Afastai-te e deixe-o em paz. Já pensou? A voz do mestre? O obsessor, tocado pelo imenso amor que Jesus irradiava, recordando o seu drama e com o rosto já banhado de lágrimas, disse a Jesus: Sou obsessor. Senhor, eu também, quando em vida na carne, fui um bom homem de bem, era honesto e trabalhador,
Possuía esposa e filhos, que eu adorava mais do que a minha própria vida. Era querido por amigos, vizinhos e todos quantos me conheciam. Jamais fui capaz de fazer mal a alguém. Possuía um pequeno campo, de onde retirava os recursos para o sustento dos meus e dedicavam horas felizes de esforço, reunindo no trabalho e no bichador. Vejam bem, se nós voltarmos agora à mente e lembrar do começo dessa história, é a mesma coisa que Manassés fazia. Um dia, porém, após negociar a colheita dos frutos que havia regado com o suor do meu rosto, de volta para casa foi atacado por um insensível salteador que não se apiedou de minhas condições de homem de bem. E com sua arma mortífera roubou-me o dinheiro e a vida, deixando minha família dantes feliz e sonhadora, à mercê das mais terríveis necessidades materiais. Minha esposa, para não ver os filhos morrerem no relento, prostituiu-se, entregando-se aos condenáveis convites dos benfeitores que lhe identificavam as necessidades. Vejam bem, então a pessoa está... Nós vemos muito isso por aí, nós ouvimos muito. Muitos dizem, eu não sei que mal que eu fiz, eu joguei pedra na cruz, não é isso que nós ouvimos dizer? Não é pedra na cruz. Está vendo aqui o exemplo, né, do fato ocorrido. Então, muitas vezes, por isso que a bondade divina é maravilhosa. Se nós lembrássemos a caca que nós fizemos lá atrás, nós não íamos ter condição de viver aqui. E antes de se lamentar, oh meu Deus, por que isso só comigo? Epa, espera aí. Se eu fosse um anjo, eu não estaria nesse planeta aqui. E nós sabemos que existem mundos felizes. E nesses mundos felizes não existe aquilo que nós enfrentamos aqui. Porque aqui não é um mundo feliz, nós sabemos. É um mundo de provas e expiações. Então, nós estamos aqui é porque nós viemos expiar alguma coisa ou para ser provado de alguma coisa. Aqui, nós mesmos vamos decidir para onde nós vamos daqui. Através do amor, da bondade, da beneficência, da paciência. Ou lugar pior. Então, exemplo nós temos aí de montão. Né? Faço bem, eu não vou fazer bem, porque o cara não merece. Quem sou eu para dizer se ele não merece? Só quem sabe é Deus. Né? Então, se eu posso fazer, eu vou fazer. Independente de qualquer coisa, se eu vou ser recompensado, se não vou ser. Não. Eu fazendo o bem, eu estou fazendo para mim mesmo. Não ficar querendo estrelismo. É a minha função fazer o bem. Os filhos cresceram sem arrimo e orientação e tornaram-se vagabundos e marginais. Esta é, Senhor, a terrível mágoa que trago em meu coração, que me faz odiar até a morte este homem, que parece uma pobre vítima de uma perseguição injusta. Agora, Senhor, se me condenares, terás que condenar também a este que me fez experimentar da mesma taça de fel que hoje traz as mãos. Ou seja, né?
esse obsessor dele queria que ele passasse a mesma coisa. Então, Jesus, aproximando-se dele e impondo as mãos sobre a cabeça de Manassés, interrompendo a terrível transfusão de ódio que a vitimava, os dois desventurados, disse. Aí Jesus disse para os dois, não foi para um só. Ezequiel e Manassés, eu vos convido ao perdão. E arrancando uma flor de um arbusto que havia ao lado, continuou oferecendo-a aos dois. Sede como esta flor, disse Jesus, que mesmo após arrancada violentamente da fonte que lhe sustentou a vida, continua a oferecer o seu perfume. Vejam bem. Essa é uma lição para a gente. Não adquirir obsessor futuramente. Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, nós estamos sujeitos a tudo isso. E o principal de tudo isso é que eu não sei o que eu fiz na minha vida passada. Então, o que vier daqui para frente, eu tenho que encarar com naturalidade. Porque nós conhecemos, isso não está escrito, pelo menos eu não vi ainda em livro nenhum, mas uma frase que muitas pessoas dizem: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, mas hoje eu estava bem de saúde. Nós escutamos muito isso aí. Eu estava bem de saúde, de repente, do nada, a pessoa fala assim, do nada. E quem tem um pouquinho de conhecimento sabe muito bem que o nada não existe. Se aconteceu isso comigo, são consequências do que eu já fiz. Aí eu não tenho a consciência, não procuro olhar para mim mesmo, porque quando nós olhamos para nós mesmos, falamos assim, não, se está acontecendo isso comigo, é porque eu fiz por merecer. Então eu não posso reclamar. Vou ficar reclamando, isso não vai me ajudar. Então, eu lembro muito bem, e acredito que todos também, da passagem de Saulo pelo deserto, e que Jesus vai procurar Ananias, para que Ananias curasse o Saulo. Na época ele ainda era Saulo, né? E que Ananias lhe restituísse a visão. Porque com a visão que ele teve de Jesus no deserto, ele ficou cego. Acredito que todos conhecem a história. Então, quando Jesus se aproxima de Ananias, na casa dele, que ele pergunta, Ananias, a resposta de Ananias é essa: eis-me aqui, Senhor. Se é o Messias, Messias, quem é você? Olha só a pergunta. Quem é você? O que você está fazendo aqui na minha casa? Ananias não, ele mostra para nós, né? Quando Jesus pergunta, Ananias, ele, eis-me aqui, Senhor. Então é só me dar a missão. Não vou discutir. E nós temos essa mania. Não, para ajudar. Ainda mais Saulo naquela época, né? E todos os cristãos tinham ódio dele, porque ele estava perseguido. Eu não vou ajudar esse sujeito. São exemplos para nós, e nos evangelhos tem vários exemplos assim.
Então, essa frase me encantou, essa frase do Ananias. O chamado, fui chamado, né? Então, eis-me aqui, Senhor. Pronto para cumprir as suas ordens. Não vou nem falar, manda Jesus. Não, já estou pronto para cumprir. Essa é a nossa missão. Para que no futuro nós não venhamos reclamar e ficar nos lastimando. Então tá aí o livro, eu recomendo que leiam, né? E aprendo um pouquinho mais, que nós estamos aqui para aprender e vamos morrer sem saber de nada ainda. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.